Olha aí, está gravado para o Brasil inteiro e e-book. As leis que estão aí são as leis da Constituição, os direitos do brasileiro, os direitos do cidadão. Não é assim que vai invadindo, vai batendo na cara dos outros, vai dando tiro. Não. São sérias consequências que acontecem por abuso de autoridade. Estou gravando 2 vídeos, esse é o segundo. O primeiro está aí, abuso de autoridade. O segundo é para vocês terem força e saber o nosso direito. E saber que mais ainda a Viva Brasil é uma potência dentro da Constituição. Não tem como negar, é a afro-brasileira, é a Viva Brasil. Repasse para todo mundo, um abraço e um beijo no coração. Doutor Gilvan Pio e Viva Brasil, 61 981876923. Informa leis da Constituição. O direito à propriedade é regulamentado pela Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 22. Todo cidadão tem o direito de possuir e ou ser dono de um bem, ou seja, dentro dos limites da lei, de dispor e usufruir de um bem e também de determinar o que é feito com ele. Temos assegurados a liberdade de criar, comercializar, abater, sacrificar as aves e outros animais em cultos religiosos e inviolabilidade ao direito de propriedade, como veremos no disposto na Carta Magna. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. São assegurados os direitos à propriedade, de criar, comercializar, abater e sacrificar aves e outros animais em cultos religiosos, dentro dos princípios que norteiam o bem-estar animal, sendo que atitudes excessivas e arbitrárias desempenhadas por autoridades são passíveis de processos administrativos e ou judiciais, abuso de autoridade. A Constituição Federal é clara e absoluta quanto ao dever de preservar, conservar toda e qualquer espécie de aves e outros animais para as próximas gerações. Registra-se, artigo 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Portanto, negar ou inviabilizar o direito a criar animais e aves é inconstitucional. Nosso país proíbe mecanismos que influenciam a extinção de qualquer espécie de animais, pois as próximas gerações têm direito a tê-las em seu universo, ainda mais em se tratando de raça combatente mura brasileiro, por ser um patrimônio genético do Brasil. A FENACAB, Federação Nacional do Culto Afro-Brasileiro. Viva Brasil! Fundada em 24 de novembro de 1946, com endereço à Rua Portas do Carmos, número 39, primeiro andar, Pelourinho, Salvador, Bahia, CEP 40.026.290, CNPJ 14.453.014/1000-09, com filial Templo Espiritual Poderoso Criador do Universo Viva Brasil, com endereço aqui NM 36 Conjunto F, número 16 Taguatinga, Brasília DF, representada pelo sacerdote, ministro e vice-presidente a FENACAB, doutor Gilvan Pio Fernandes. Representando as religiões afro-brasileiras e outras, Umbanda, Candomblé, Quimbanda, Santeria, Pauleira, Wicca, Telecor, Catimbó, Xangô, Jurema, Toré, Pagelança, Voodoo, Obeá, Cumina, Wind, Quimbóis, Tambor de Mina, Palomonte, Batuque com seus mais de 50 milhões de adeptos, assim como o apoio do sincretismo religioso, islamismo, catolicismo, evangélicos e outros, com direito registrado no artigo 5º, 6º da Constituição Federal, estipula ser inviolável a liberdade da consciência e da crença,
assegurando o livre exercício dos cultos religiosos e garantindo, na forma da lei, proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Em 26 de março de 2019, o Supremo Tribunal Federal julgou o RE 494-601, garantindo o direito ao sacrifício de animais em cultos religiosos. Particularmente, a ave doméstica da raça combate mura brasileiro, pela particularidade de sua natureza belicosa, são bastante apreciadas nas oferendas de cultos religiosos. Os afiliados da Viva Brasil são assegurados aos direitos de criar, comercializar, abater, sacrificar aves e outros animais em cultos religiosos, além da inviolabilidade ao direito de propriedade, como verão no disposto na Carta Magna no seu artigo 5º. 53. Ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente. 54. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. 55. Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Referente às aves de raça combatente mura brasileiro, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, por força da Lei 8.171/1991 e Decreto 5.741/2006, por ser um único órgão competente para o feito e atendendo ao seu regimento interno, editou a Portaria 1998 de novembro de 2018 para os fins de reconhecer a raça de aves combatentes mura brasileiro de espécie doméstica e baseado nos princípios que norteiam o bem-estar animal, regulamentou o manejo adequado pertinentes às particularidades da raça. A Lei 8.171/91, somada ao Decreto 5.741/2006, determina que o MAPA é o órgão competente para avaliar e determinar o que é maus tratos a animais domésticos ou domesticados. Desta forma, a FENACAB Viva Brasil, por ser uma entidade afro-brasileira, tem como premissa que a posse, criação, comercialização, abate e sacrifício de animais em cultos religiosos é direito do cidadão. Ninguém poderá ser privado do seu direito de liberdade e propriedade, sem o respeito ao princípio de processo legal e da ampla defesa. Registramos que as pessoas vinculadas ao sacerdócio das religiões, criadores e preparadores da FENACAB Viva Brasil, têm o direito a contribuir com a Previdência Social e usufruir de direitos. Aposentadoria. Com todo o exposto, a entidade FENACAB, Federação Nacional do Culto Afro-Brasileiro, fundada em 24 de novembro de 1946, com endereço à rua Portas do Carmos, número 39, primeiro andar, Pelourinho, Salvador, Bahia, CEP 40.026-290, CNPJ 14.443.014/1000-09, com filial Templo Espiritual Poderoso Criador do Universo Viva Brasil, com endereço a QNM 36, Conjunto F, número 16, Taguatinga, Brasília, DF, representada pelo sacerdote, ministro e vice-presidente a FENACAB, doutor Gilvan Pio Fernandes, autoriza o criador. Apoio LGBT, Consciência Negra e Religiões Afro-Brasileiras e outras. Umbanda, Candomblé, Quimbanda, Santeria, Pauleira, Wicca, Telecor, Catimbó, Xangô, Jurema, Toré, Pagelança, Voodoo, Obeá, Cumina, Witch, Quimbois, Tambor de Mina, Palomonte, Babassuê, Batuque, assim como o apoio do sincretismo religioso islâmico, catolicismo, evangélicos e outros. Templo Espiritual Poderoso Criador do Universo Viva Brasil. Federação Nacional do Culto Afro-Brasileiro, FENACAB. Viva Brasil! 61 981876923.